noite, pessoal. Boa noite, João. Boa noite. Muito bom aí Boa estar noite, João. Boa noite. Então, aí, como o pastor Paulo já falou, eu sou um dos professores da classe também, juntamente com o Toninho e o pastor Paulo, e a gente vai meditar sobre o tema central aí da Bíblia, que é Cristo Jesus, e a importância, então, de nós, além de termos conhecimento de quem é Jesus, o nosso objetivo e o nosso foco principal é estreitar, então, o nosso relacionamento de intimidade com o Salvador Jesus Cristo e mostrar também a importância, então, de nós termos um pleno conhecimento, então, desse importante tema aí central, então, da Bíblia Sagrada. Então, eu gostaria que aqueles que estivessem aí com o áudio aí, microfone aí ligado, por gentileza, pudesse desligar, que está dando bastante interferência aqui, e abrir-se somente quando tivesse alguma pergunta aí, pode me interromper qualquer instante, tá bom? É só abrir o microfone aí e começar a falar. Mas muito bem, então nós vamos falar sobre o Salvador Jesus Cristo. E eu não sei aqui se todos os participantes aí da nossa classe já teve um encontro pessoal aí com esse Salvador. Se não teve aí, saiba que é de extrema importância, extrema necessidade, então, que você faça isso, que você tome essa decisão, é a decisão mais acertada de sua vida, porque só assim você pode ter essa convicção do primeiro tópico que foi levantado aí pelo pastor Paulo com relação à salvação. Porque se você não saber, não tiver um encontro pessoal primeiro com o Cristo Salvador, você não pode ter essa convicção, essa certeza. Mas para começarmos aí, eu vou colocar aí deixa eu ver aqui se... Vou colocar aqui uma pergunta que estava lá nos slides do pastor Paulo, que diz: se Deus lhe perguntasse por que você acha que eu devo deixar você entrar no céu, o que você responderia? Então, acredito que muitos aí já responderam. O pastor Paulo foi bem enfático quanto à necessidade aí de você ter essa convicção do que você falaria com esse Deus aí, para que pudesse permitir você entrar nesse céu. Só que para chegar até isso aqui, vamos aí, como se fosse, como o pastor Paulo colocou, uma suposição, né? Se você chegasse lá na porta do céu, lá e Deus lhe perguntasse isso. Só que para chegar até esse céu aí, existe um passaporte, existe um salvo-conduto, porque para você chegar até esse encontro, ter esse encontro com Deus. E esse salvo-conduto é justamente esse personagem aí que, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia enfatiza e dá tanta ênfase, então, a esse Salvador, que é Cristo Jesus. Então, até você chegar, então, à presença de Deus, aí você precisa ter convicção para chegar nesse céu somente por Jesus. Não existe atalhos, não existe outros caminhos. Jesus, ele foi bem enfático: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ninguém pode te levar ao céu a não ser através de Cristo Jesus. Então, até chegar no céu, então, você precisa conhecer esse passaporte, esse salvo-conduto que pode te levar ao céu. E se eu perguntasse aqui, por exemplo, com relação ao pai, à mãe, ou alguns dos seus familiares, irmãos, ou algum parente de vocês, perguntasse alguma coisa com relação ao seu pai, à sua mãe, ao seu irmão, ao seu tio, com certeza você teceria alguns comentários com relação à pessoa que eu perguntasse, da sua família. Porque certamente você tem afinidade, você tem, então, intimidade, e você conhece a pessoa de quem eu estou perguntando. E a pergunta é: e se eu perguntasse quem é Jesus para você? O que você responderia?
Um de cada vez. Salvador. Salvador. Para mim também, Salvador. Vamos colocar de outra forma. Se eu perguntasse quem é Jesus para você na sua intimidade, por exemplo, se eu perguntasse para o irmão Ezequiel, como o senhor chama seu pai e qual o nível de relacionamento que você tem com o seu pai? Ele iria começar a conversar e discorrer o assunto, falando então desse relacionamento dele com o seu pai. Então, eu acredito que essas pessoas que falam que Jesus é o Salvador, eles têm convicção e têm certeza disso, que Jesus é o Salvador de sua vida. Mas na sua intimidade, no seu relacionamento com esse Salvador, com esse Jesus, quem é Jesus para você? Bom, Jesus para mim é o meu Salvador, é o meu intercedor, é um intermediário entre o Pai. Jesus é o meu mestre, a quem eu recorro sempre nas horas de aflições, nas horas de necessidade, além do que eu tenho assim uma estreita ligação com ele diariamente, através da palavra, eu falo com ele todos os dias em oração, de forma que eu posso dizer que Jesus é um meu amigo íntimo, eu falo com ele todos os dias, certo? Obrigado, Ezequiel. Isso aí. Muito feliz vivendo dessa forma, né, nos caminhos do Senhor. Amém. Quem mais poderia comentar aí? Meu confidente. Confidente. Mais alguém poderia compartilhar? Quem é Jesus para você? Para mim, Jesus é meu amigo. É o que eu ia dizer também, é meu amigo. Conversar, confiar. Para mim também. Muito bem. Amigo e pai. Meu pai. Quem eu muito abraço bem. E choro. Muito bem. Então, gente, qual o propósito dessa pergunta aqui? Porque, às vezes, vem em nossa mente somente termos, sabe aqueles chavões evangélicos que você tem habitua com esses tipos de chavões e isso vem automático, né? Então, Jesus é meu Salvador, Jesus é meu Senhor. Mas no seu dia a dia, no seu viver diário, quem é essa pessoa para você? Será que você, no seu relacionamento, na sua vida diária, você tem um estreitamento, um estreitamento íntimo com esse Jesus? Qual o grau de afinidade que você tem com ele para dizer que ele é seu amigo? Até que ponto, então, você pode dizer que você confia nesse Jesus, porque você tem um nível de relacionamento muito próximo com ele? Como você pode dizer, eu entrego minha vida a Jesus, se você não tem um nível de relacionamento muito próximo e uma segurança quem é esse Jesus, de quem é esse Jesus? Porque já pensou, falou assim, eu entrego minha vida para Jesus, mas que Jesus é esse? Como entregar a minha vida para uma pessoa que eu não conheço, não tenho afinidade, nem sei quem é? Seria até uma forma meio insana de entregar a minha vida para uma pessoa que eu não conheço. Então, o nosso propósito aqui é mostrar a importância de não só se apegar a esses chavões aí evangélicos, mas demonstrar no nosso viver diário um nível de intimidade cada vez mais elevado. Por exemplo, na oração, quando você conversar com esse Jesus, você tem que ter convicção de que ele está do seu lado, que ele está ouvindo a sua oração. Porque se torna até algo insano você começar a conversar e não ter essa convicção de que alguém está ouvindo.
Então, eu tenho muito prazer, e às vezes até me põe, às vezes, até a chorar quando eu estou orando, porque eu tenho convicção de quando eu estou orando, eu estou conversando com esse Jesus, eu tenho convicção, eu tenho certeza que ele está do meu lado ouvindo a minha oração. Então, o nosso propósito aqui é mostrar na prática o nível de relacionamento que eu tenho com esse meu Senhor e esse meu Salvador, que é a Ele que eu entreguei, então, a minha vida, e Ele, sendo meu Senhor, eu tenho que ter, então, um nível de intimidade, de proximidade com esse Salvador, com esse Jesus, a quem eu confio, a quem eu posso ter plena certeza de que quando eu orar, Ele está intercedendo por mim. Então, vamos lá. É claro que se você fosse falar aí a nível aí de aprofundamento sobre o personagem de Jesus, não seria um estudo aqui, seria uma série aí muito grande. E muitos assuntos surgiriam a partir desse tema Jesus. A Bíblia mesmo fala que se fosse escrever tudo sobre Jesus, muitos livros precisariam ser escritos. Mas aí, em síntese, aí a gente vai tecer alguns comentários da natureza divina e humana de Jesus, os seus atributos, o seu nascimento, a sua ascensão para a glória. Então, a gente vai sintetizar um pouco aí quem é esse Jesus. Agora, por que é importante estudar sobre a pessoa de Jesus? Alguém poderia falar algum comentário por que é importante estudar sobre a pessoa de Jesus? Alguém se arriscaria? Eu acredito que Cristo, ele é uma das figuras centrais, né? Além de Deus Pai e Deus Espírito, Cristo é uma das figuras centrais aí do cristianismo, né? Até o próprio nome, né? Cristianismo já vem do próprio Cristo. Então, a importância de se aprofundar no conhecimento de Cristo, se não se aprofundar no conhecimento de Cristo, onde vai se aprofundar? Qual conceito, né? Eu não vejo outro fundamento de profundidade dentro da Bíblia, senão do próprio Cristo. Até quando nós falamos do Antigo Testamento, embora, né, a pessoa de Cristo não apareça diretamente como no Novo, mas tudo gira em torno de Cristo. Muito bem. Nosso calendário, né, João, é definido por antes e depois de Cristo, né? Interessante isso também. Mesmo que a pessoa não acredite nele, ela tem que aceitar esse fato de que o calendário dela tá dividido entre antes e depois de Cristo. Então, você vê a importância, né, desse personagem Jesus, né, que foi uma pessoa que deixou marcas, né, para a humanidade, e o período aí se divide em dois tempos, né, antes e depois dele. Então, o grau de importância dessa pessoa de Jesus. Agora, ele é o centro, então, do cristianismo e de nossa fé. Então, ele deixou marcas profundas aí na história do mundo, e ele até se divide, a história do mundo se divide, então, antes e depois dele. Mas também há uma preocupação, e já o apóstolo Paulo já tinha essa preocupação, que em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo já escreveu naquela igreja, ele já se preocupava com falsos ensinamentos, que já naquela época ali, já tinha essa preocupação do apóstolo de que outros poderiam surgir em nome de Cristo. E ele aconselha aquela igreja que se aparecesse outros falsos cristos e até um novo evangelho lá, seria algo para que ele se preocupasse com isso. Então, estudar sobre a pessoa de Cristo é importante para que não haja um desvio da doutrina bíblica de Cristo. E nós vemos aí que nos tempos atuais aí já surgiram aí, já fez menção aí de que
até pessoas andando neste mundo aí, dizendo que era Cristo. Então, já veio até pessoa aí mostrando as mãos aí, que eram marcas dos cravos. Então, se você não tem convicção dessa pessoa de Cristo, dos ensinamentos, então, de Cristo na Bíblia, do que aconteceu com Cristo e do que virá acontecer aí com Cristo, a forma como ele vai surgir, então você pode ser, sim, ludibriado. E existia aí, desde do surgimento da igreja, já surgiam, então, seitas que queriam desclassificar, então, a pessoa de Cristo. E antes de entrar nessas seitas, nós temos até a preocupação de Nicodemos. Nicodemos ali era um mestre da seita ali, dos judeus, dos fariseus ali, que conhecia muito os escritos sagrados, e ele foi falar com Jesus, ele foi ter com Jesus. É interessante ali que Nicodemos ali foi à noite ter com Jesus. Então, a preocupação de Nicodemos era o quê? Olha, de um lado ele, ali junto com os fariseus, com os outros mestres da lei ali, ele via o contrário, uma forma de defamar, então, a pessoa de Cristo. Uma forma, então, de mostrar entre eles ali que era um herege, que era uma pessoa, então, que veio para desbaratar, então, todos os ensinamentos ali que a lei pregava, e de outro também, Nicodemos sabia que entre a multidão se falava dos sinais e prodígio ali que Jesus tinha feito já. E tanto que quando ele chega, ele vai falar com Jesus à noite. E por que ele foi falar com Jesus à noite? Porque se vai durante o dia e os outros mestres ali já ficam sabendo, então já descaracterizava ele aí. Então já ia falar que ele se tinha pervertido, então, se tinha ido para um outro lado. Então era importante ele ter essa convicção também do que a multidão também falava. Ele tinha ouvido também que a multidão estava apregoando que Jesus tinha feito vários sinais. Então, ele tinha de um lado os mestres da lei ali falando mal de Jesus e a multidão também falando ali de um Cristo ali que apresentava e fazia muitos sinais e maravilhas. E essas seitas também, já no começo aí do século II, dizia que Jesus aí era um homem notável com muitos dons espirituais, mas não era Deus. Também nós temos aí os docetistas, né, que negavam a humanidade de Cristo. Então, Cristo somente seria um Deus. E esses docetismo aí era uma heresia no final aí do século II. Depois nós temos os gnósticos, que dizia que Jesus e Cristo eram duas pessoas diferentes. Jesus era um homem, filho de Maria, e Cristo um espírito. Então, eles não acreditavam ali que Jesus era Deus, era 100% Deus, 100% homem. E nós temos aí os arianos também, que Jesus era apenas o Filho, e não Deus. Então, aí não concedia aí, não aceitava a deidade de Deus. Então, a pergunta aí é, Jesus já existia antes do seu nascimento? Sim ou não? Sim, já existia, sim. Sim. Jesus já existia. Quem ele era? Se ele já existia. Deus. Não entendi. Ele era de Deus. Deus. Ele era Deus. Ele era Deus. Jesus era Deus, né? E nós temos alguns versículos aí que não só falaram o que nós achamos, né? Mas a Bíblia mostra aí, 1 João 5:20. Quem pode ler para a gente? E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Agora, vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo. E ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Então, Jesus, ele já existia, ele estava ali na criação do mundo, juntamente com Deus ali, criando todas as coisas,
E Jesus já existia antes do seu nascimento ali, quando ele se fez homem, e ele era Deus. A Bíblia é bem clara com relação a isso. Então, não podemos duvidar. Então, se for questionado se Jesus realmente era Deus, a Bíblia mesmo mostra e ratifica isso claramente, que Jesus é Deus. João 1, de 1 a 3, ele era Deus e estava com Deus e criou todas as coisas. Então, nós temos aí a fotografia no Antigo Testamento e a personificação no Novo Testamento. Então, nós temos aí o que nós chamamos de teofania, que são aparições desse Cristo aí no Velho Testamento, e nós temos aí vários textos aí que mostram, né, mesmo sabendo que em João capítulo 1, versículo 18, diz que ninguém jamais viu a Deus, mas nós temos, então, o que nós chamamos de teofania, que são aparições aí de Cristo no Velho Testamento. Então, vários textos aí que você pode depois, quando for pegar a aula, aí pode anotar todos esses textos aí, que são aparições de Cristo ali no Velho Testamento. E é interessante que no Novo Testamento, né, quando quando Jesus, então, quando há um debate, né, entre os fariseus, entre os judeus que se opunham, então, a Jesus, em João capítulo 8, versículos 57 e versículos 58, quando Jesus diz que Abraão se alegrou ao ver, então os judeus começam a questionar, você não tem nem 50 anos, como você pode ter visto Abraão? Então Jesus faz menção a uma mesma fala lá do Velho Testamento. Então Jesus diz, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E esse mesmo eu sou ali, quando Moisés ali vai até, quando Deus fala para Moisés ir até Faraó, e Moisés questiona, mas e se perguntar lá quem me enviou? E a resposta foi, eu sou, me enviou para você. Então, há uma menção ali desse eu sou ali, mostra que Jesus já existia ali no Velho Testamento e apareceu de uma forma, então, face a face ali, conversando, então, com a humanidade já no Velho Testamento. Ô, João. Pois não? É muito interessante essa questão do eu sou. Uma dica também para identificar a teofania, né, a aparição de Jesus no Antigo Testamento, é quando você lê, por exemplo, o termo o anjo do Senhor, com A maiúsculo. A maiúsculo. Não era apenas um anjo, com artigo indefinido, mas o anjo do Senhor. Então, essa é uma prescrição de teofania. E essa ideia do eu sou, né, Deus manda Moisés dizer que o eu sou te enviou, porque essa questão, Deus não tem um nome, né? Porque o nome na Bíblia, ele pressupõe que alguém o nomeou e por isso tem autoridade sobre você. Então você tem um nome que provavelmente seu pai e sua mãe lhe deram, porque nomear alguém é símbolo de impor autoridade, né? Então o pai dá o nome para o filho porque ele tem autoridade sobre ele. É interessante notar que lá no Gênesis, quem dá o nome para Eva? É Adão, porque Adão tem autoridade sobre ela como cabeça. É ele quem nomeia a Eva. Então Deus não tem nome porque ninguém é autoridade sobre ele, né? Então ele diz, eu sou o que sou. Porque se ele tivesse um nome, a pergunta é, quem te deu esse nome? Né? Quem colocou esse nome em você? Então você é criado. Então pressupõe que se você tem nome, você foi criado. Então, Jesus diz, eu sou, porque ele quer dizer o quê? Eu sou Deus. Ninguém me deu nome, ninguém me criou. Eu existo antes de Abraão. Interessante isso. Isso. Muito bem, obrigado, pastor Paulo. Então, como Jesus, sendo Deus, veio a se tornar homem como um de nós? Então, vamos falar, então, um pouco sobre a humanidade de Cristo.
Então, primeiro, ele foi concedido de forma milagrosa. Quem pode ler? Lucas 1:35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Muito bem, então ele foi concebido então de forma milagrosa. Então por que Jesus não tem pecado? Por que o pastor Paulo enfatizou tanto aí que o homem já nasce em pecado? Porque ele já nasce, então ele foi gerado de uma semente, então, contaminado pelo pecado. Jesus não, Jesus ele foi concebido pelo Espírito. Então Jesus não teve nenhum relacionamento, José não teve nenhum relacionamento com Maria, relacionamento conjugal com Maria, para depois conceber Jesus. Tanto que quando Maria diz que está grávida, José intenta salvar para não difamar Maria. Mas Deus aparece lá para Moisés também, para José também, conversa com ele que o que dela vai ser gerado é do Espírito Santo. Então, Jesus não traz consigo a natureza pecaminosa, porque ele é 100% Deus, 100% homem, e não traz consigo, então, a semente do pecado. Ele não foi concebido por homem. Ele esvaziou-se a si mesmo. Agora é interessante, Filipenses capítulo 2, 5 e 8, quem pode ler? Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio de forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Interessante aqui ressaltar que Jesus não deixou de ser Deus. Ao se tornar homem, Jesus não deixou de ser Deus. Quando fala assim que ele esvaziou-se de si mesmo, não quer dizer que ele deixou, então, a sua deidade. Agora, ele sou somente 100% homem. Então, Cristo se tornou, então, homem sem qualquer mudança na sua natureza divina. Ele continuou sendo Deus, sendo 100% homem, 100% Deus. E por que é importante, então, estar como 100% homem também? Que nós vamos ver mais à frente, então, algumas considerações que depois em Hebreus vai falar que nós temos um sumo sacerdote lá que intercede por nós, porque ele sentiu as mesmas dificuldades que nós, como homem, sentimos, e ele pode, então, interceder por nós. Então, nós vamos ver depois algumas dificuldades que Jesus, sendo Deus, passou aqui nessa terra. João? Pois não? Uma ilustração legal para entender um pouco dessa questão do esvaziou-se é o nosso relacionamento com crianças, né? Com os nossos filhos ou com as outras crianças. Nós, como adultos, quando vamos brincar com uma criança, quando vamos interagir com ela, nós temos que nos esvaziar também. Né? Uhum. Eu, por exemplo, quando vou jogar bola com meu filho, quando era bem pequenininho, eu deixava ele ganhar. Né? Eu não jogava como eu jogaria com um adulto, porque é óbvio que ele não ia nem pegar na bola. Então, eu me esvaziava para que ele pudesse desfrutar desse relacionamento comigo com prazer. Então, é legal pensar nesse sentido, né? Eu não deixo de ser adulto, mas eu abro mão desses atributos de adulto para interagir com a criança. Muito bom. Valeu, pastor. Então, ele teve aí um corpo humano, então nasceu como todo ser humano, como nós vimos. A Maria, né, ela deu à luz seu primeiro filho, um menino, envolveu em faixas de pano e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, ele nasceu, teve um corpo humano. O nascimento de Cristo foi como o nascimento de uma criança normal. Ele teve, então, aí Maria teve o seu período ali de gravidez normal, como uma mulher normal, teve os 9 meses ali, deu à luz a uma criança normal, como toda mulher dá à luz. Ele desenvolveu
desenvolveu-se no seu intelectual e físico. Então, nesses versículos aí de Lucas, capítulo 2, 40 a 52, então mostra que o menino ali, ele crescia, como crescia também uma criança normal. Ele se desenvolvia física, intelectual e espiritualmente. Então, não houve assim, a Bíblia não relata que Jesus nasceu e já aparece com 33 anos. Então, mostra até um período ali deles indo ao templo ali, ele está ali, a mãe até esquece lá, ele lá e depois tiveram que voltar. Então, uma criança que se desenvolveu naturalmente. Então, não houve nada de sobrenatural no desenvolvimento de Jesus como uma criança. Então, ele teve a sua meninice, ele foi para a sua adolescência, chegou à sua juventude. Então, o ministério ali de Jesus, que vai enfatizar das suas pregações ali, a partir dos... quando ele começa, então, a anunciar e falar, então, o propósito dele quando ele veio. Mas o seu desenvolvimento ali aconteceu de uma forma, então, natural. Então, esse versículo ali, o menino foi crescendo, saudável e forte, era cheio de sabedoria, e o favor de Deus estava sobre ele. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Então, algumas características ali que Jesus sentiu e, como homem, como sendo 100% homem, ele sentiu também neste mundo. Então, ele sentiu emoções humanas, ele teve compaixão, Mateus 9:36, quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas, desamparadas como ovelhas sem pastor. Então, um sentimento aí natural que aflorou de Jesus, que aflorava também em qualquer outro ser humano. Então, não quer dizer que Jesus, sendo Deus, ele deixou de sentir, então, essas sensações que um homem também, um ser humano, sentia. Ele sentiu amor, as pessoas que estavam por perto disseram, vejo como ele o amava, com relação, então, falando, então, com relação à morte de Lázaro, e como Jesus, então, demonstrou esse amor por aquele amigo próximo ali. Ele sentiu também pesar, Jesus ali chorou, João capítulo 11, versículo 35 mostra isso, né? Indignação, quando Jesus ficou indignado com os discípulos que queriam impedir, então, que as crianças chegassem até ele. Então, veja que são manifestações de sentimento também que nós sentimos. Então, Jesus também quer mostrar com isso que era normal como nós nos relacionamos com nossos sentimentos humanos. Ele teve desejos humanos, ele rogou ao Pai ali, quando estava próximo para ir para a cruz, ele também teve o desejo de não passar por aquilo. Falei, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, o que ele iria passar, então, quando chegasse ali naquela cruz. Então, ele teve, então, esse desejo de não sofrer. Obedeceu também, da mesma forma que ele teve o desejo de não sofrer, também ele obedeceu fielmente, então, ao Pai. Como se aproximava o tempo de ser levado ao céu, Jesus partiu com determinação para Jerusalém. Então, uma forma também de obediência, então, sendo homem, obedecendo, então, ao Pai. Ele teve necessidades humanas também. Então, nós vemos aí características aí do Salvador, sendo, então, 100%, então, homem, vivendo, então, entre nós. Ele sentia fome. Mateus 4:2, depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. Então, uma necessidade humana também que Jesus sentiu. Ele sentia sede. Jesus sabia que sua missão havia terminado e, para cumprir essa escritura, disse, estou com sede. Sentia sono. Jesus que sabia que sua missão havia terminado e, para cumprir a escritura, disse, estou com sede. Aqui estou... Deixa eu voltar aqui para esse texto aqui que eu repeti o de cima aqui. João 8:24.
João não, Mateus. Mateus, desculpa. 8:24. Mateus 8:24. Quem achou pode ler. Jesus Nada. sabia. Acharam aí? De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Muito bem. Então, Jesus, então, também sentiu sono, uma necessidade, então, humana. Jesus também sentiu cansaço. João 4, versículo 6. Quem pode ler esse texto? João 4, 6. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois, cansado da sua viagem, assentou-se assim junto do poço, e era cerca da hora sexta. Muito bem, então, veja que são necessidades aí que todos nós, seres humanos aí, sentimos. E não foi diferente, então, com Jesus, mostrando aí que ele era 100%, então, homem, mas não deixou, em essência, então, ser 100% Deus. Jesus também nos revelou características de si que nos revelam como ele quer que nós, quer se relacionar com cada um de nós. Então, por isso que eu comentei no início que a importância de termos afinidade e proximidade com esse Jesus. Então, Jesus se manifestou, se revelou a cada um de nós, e ele quer, de uma forma especial, se relacionar com cada um de nós. Ele faz menção disso na Bíblia, quando ele diz que ele é o pão da vida. E quando ele fala que ele é o pão da vida, que aquele que se alimenta de mim jamais terá fome, e tudo que você aí jogar para dentro do seu coração não vai satisfazer, então, a sua alma. Então, você pode se encher de dinheiro, de sucessos, de taça dos prazeres aí, mas vai sempre existir um vazio dentro de você, e esse vazio só vai ser preenchido pelo pão da vida, que é Cristo Jesus. Por que em todas as nações aí, as pessoas procuram se relacionar com um tipo de Deus? Existia isso no Velho Testamento, no Antigo Testamento ali, como as pessoas tentavam se relacionar fazendo deuses para, de uma certa forma, preencher um vazio existencial dentro deles, dentro dessas pessoas. E não é diferente também em nossos dias atuais. As pessoas sempre têm um vazio dentro de si e procuram preencher esses vazios de muitas maneiras. Muitas pessoas se envolvem com drogas, se envolvem com pornografias, se envolvem em orgias diversas aí, tentando preencher esse vazio existencial. Mas somente quem pode preencher esse vazio, esse buraco dentro da existência humana aí, é o pão da vida, que é Cristo Jesus. Somente Jesus pode suprir todas as nossas necessidades. Irmão, Jesus também... Pois não. Eu senti esse vazio, né? Eu senti esse vazio. Depois que me aproximei de Deus, larguei aquela vida que não levava a nada, aí a minha vida começou a ter sentido. Mas antes eu era assim, né? Não tinha perspectiva de coisa melhor, né? Uhum. Muito bem. Então, é interessante que eu procuro ver sempre isso aí no caso daquela mulher, né, que tinha um fluxo de sangue. As pessoas, primeiro, elas tentam procurar, então, preencher esses vazios de todas as formas. No caso daquela mulher lá, que ela tinha um fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha. Então, com certeza, ela era uma mulher de posses. Então, primeiro, ela gastou tudo o que ela tinha. E quando chegou um ponto, falou assim, agora não tem mais nada,
Ele ficou sabendo que Jesus estava passando ali, falou, agora não tem mais recurso nenhum, vou tentar Jesus. Foi lá, tocou nas vestes de Jesus e foi curada no mesmo instante. E não é diferente, às vezes, de cada um de nós. Às vezes nós precisamos, procuramos subterfúgios para satisfazer, então, alguma necessidade ali momentânea. Procuramos aí, em vários lugares, tentar satisfazer ou preencher esses vazios, mas, como o irmão Ezequiel disse, somente Cristo pode realmente preencher essas lacunas, esse buraco aí existencial dentro de cada um de nós. Somente Cristo, sendo o pão da vida, pode saciar essa fome. É interessante que, eu ia falar no começo, acabei esquecendo, mas falando lá da importância, né, de aprender sobre Jesus e a preocupação do apóstolo Paulo já com a igreja no começo, e C.S. Lewis também, ele escreveu, de certa forma, uma certa ocasião, de que existe 3 possibilidades acerca de Jesus. Primeiro, que ele é um mentiroso, que ele mentiu acerca da sua identidade, dos seus atributos, de suas obras, seria então o maior embusteiro da história, porque a sua mentira perpetua até os dias atuais. Então, Jesus pode ser considerado, então, um grande mentiroso. Pode ser considerado também um louco, um lunático, que pensou ser o que não era. Pode ser também Deus, porque ele disse que era Deus, quando ele fala, eu e o Pai somos um. E eu prefiro ficar com essa última afirmação, quando ele diz que é muito enfático, que ele diz que ele e o Pai é um só, são uma só pessoa. Jesus, então, é Deus. Mas, continuando aí a forma como Jesus quer se relacionar conosco, ele diz que ele é a luz do mundo. Ele diz, quem me segue não entrará em trevas. E, às vezes, nós buscamos, então, através da sabedoria do mundo humano, só que essas filosofias, essa sabedoria humana do mundo, não pode trazer luz para a nossa alma. Às vezes, o se encher de sabedoria, às vezes, então, o se encher, então, de filosofias humanas, às vezes pode te conceder um status que você pode ficar em evidência, em destaque. Mas essa luz, então, que ilumina, que te dá, então, certeza de que onde você está pisando é firme, somente Jesus pode te dar com convicção, pode, então, ser essa luz que ilumina, então, o seu caminho e pode te levar, então, por caminhos seguros. Jesus também diz que ele é a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Agora, é interessante que existem muitas portas e constantemente estão se abrindo para nós. Por exemplo, você pode pegar a porta aí da pornografia. E, às vezes, pode ser uma porta que se abre e se fecha atrás de você e você não consegue mais sair. Você pode ter, então, a porta das drogas, que se abre para você e se fecha, e você não consegue mais sair. De repente, pode ser uma porta do adultério que se abre para você e está se escancarando cada vez mais para você, se abre e se fecha e você não consegue cair. E os seus relacionamentos aí começam então, a se desfazer. A prostituição é uma porta que pode se abrir, pode se escancarar também diante de você e se fecha e depois você não consegue abrir de novo. Jesus diz que ele é a porta. Se alguém entrar à porta, se entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Somente essa porta é segura. Somente essa porta te concede, então, uma certeza de que você vai entrar por ela e vai sair no caminho, então, da eternidade, desfrutar, então, da presença desse Deus grandioso e maravilhoso. Então, cuidado
quando outras portas se abrirem para você. E portas estão sendo abertas aí todos os dias de uma forma muito mais fácil nos dias de hoje. E a Bíblia fala que estreito é o caminho que leva ao céu. Mas as portas aí que levam, então, a caminhos aí tortuosos é larga. E elas, nos nossos dias, estão se abrindo aí de uma forma muito fácil. Está se escancarando aí diante de nós todos os dias. Então, cuidado. Somente Jesus é essa porta segura que você pode entrar e vai sair, vai encontrar então pastagens. Jesus também diz que ele é a ressurreição e a vida. Quem crer em mim nunca morrerá, não tem mais medo da morte. Essa é a certeza, então, que aquele que deposita sua fé e sua confiança em Cristo tem. Que se você partir hoje, você vai estar ao lado de Cristo. Você tem essa certeza, essa convicção de que Jesus, então, é a ressurreição e a vida. Ele também fala que ele é o caminho e a verdade. Então, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, esse Jesus, então, é que nós estamos falando sobre ele. Então, uma promessa, né, que dá descanso para nossas almas e levar os nossos fardos. Então, a pergunta que se faz é, quem é Jesus, então, para você? Diante, então, dessas convicções, diante dessa forma como que ele quer se relacionar todos os dias com você, diante, então, dessas afirmações que ele coloca de segurança, de vida eterna, de perfeito relacionamento, de paz, de fardo leve. Então, quem é esse Jesus, então, para você? Ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador do mundo, ele é seu Redentor, ele é seu Senhor, a sua esperança. Nele você já encontrou perdão para os seus pecados, nele você já tem certeza que encontrou salvação e vida eterna. Então, é esse Jesus, então, que a gente quer que fique bem enfatizado, então, da importância de você ter um pleno relacionamento, então, e uma intimidade cada vez maior com esse Jesus que nós estamos falando. Qual foi a obra realizada por Jesus vindo ao mundo? Em Atos capítulo 10, 37 a 40, no versículo 38, ele diz que ele andou por todos os lugares fazendo o bem e curando. Então, em Isaías lá, né, que ele diz que nós andávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor. E Jesus, então, veio a este mundo em todos os lugares, fazendo bem, curando os enfermos. Jesus morreu e ressuscitou, assumiu aquela cruz que era destinada a cada um de nós. E qual porquê, então, que Jesus se tornou homem, viveu entre nós, morreu e ressuscitou? Então, diz que, em Isaías, diz ainda que nós estávamos ali indo direto para um matadouro. E o pastor Paulo aí enfatizou bastante a condição, então, do homem sem Cristo, né? Quando o homem morreu espiritualmente ali, se separou, então, de Deus, então, houve, então, a necessidade, então, de nos religarmos, então, novamente a esse Deus maravilhoso. Então, para isso foi necessário, então, que Jesus veio a este mundo, então, se tornou homem, viveu entre nós para nos perdoar. Então, quando quando Romanos capítulo 5, 8 diz que não há nenhuma condenação mais diante de nós, né? Deixa eu ver aqui. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deixa eu ver aqui o texto certinho, Romanos capítulo 8. Romanos 5, 8.
Quem pode achar e ler aí para a gente? Romanos 5:8. Eu leio. Pois não. Não. Romanos 5:8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, agora nós somos declarados justos diante de Deus. E quando nós somos, quando eu falo no 8, também diz, né? Portanto, Romanos 8:1, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, quando diz que não há nenhuma condenação diante de nós, nós somos declarados, olha para cada um de nós, antes dele olhar direto para mim, entre eu e Deus existe Jesus Cristo e o sacrifício que ele fez por cada um de nós. Então, por isso que nós somos declarados justos, porque entre eu e Deus existe Jesus Cristo, o sacrifício que ele fez por cada um de nós. Então, ele veio para esse mundo, viveu entre nós para nos perdoar. 1 Pedro 3,18, o propósito, então, de nos conduzir, então, a Deus. Quem pode ler 1 Pedro 3,18? Quem achou pode ler. Porque Cristo também uma vez padeceu pelos pecados, os justos pelos injustos, para que nos levasse a Deus, sendo colocado à morte na carne, mas vivificado pelo Espírito. Amém. Então, qual o propósito, então, que Jesus veio, habitou entre nós, morreu e ressuscitou, então? Então, para nos conduzir a Deus. Então, Jesus é a propiciação, então, pelos nossos pecados. Então, somente através de Jesus, então, nós podemos estar diante de Deus. Hebreus 2,14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Isaías 9,6. Filipenses 2,6 e 8, todos esses textos aí vai mostrar, então, a importância, então, de Jesus ter vivido entre nós aí, sendo homem, e diz, então, que nós temos um intercessor junto ao Pai, que sofreu as mesmas dificuldades por cada um de nós aí, e pode interceder. Ele sabe, então, das nossas limitações, sabe que nós somos pó, sabe que nós somos limitados, e está constantemente ali, da mesma forma que nós temos um acusador ali, constantemente acusando, nós temos o Filho de Deus também sendo o advogado ali para nos estar, então, intercedendo por cada um de nós. O que Jesus fez após a sua ressurreição e o que ainda fará? Então, o que ele fez após a sua ressurreição? Apareceu a vários discípulos. Eu vou ler esse texto aqui, 1 Coríntios 15, 3-8. Quem pode ler? É 1 Coríntios 15, 3-8. Eu leio. Então. 3. Pois o que primeiramente lhes transmitiu foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. A maioria dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido. 7. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. 8. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Muito bem. Então, Jesus, nós temos aí relatado na Bíblia testemunhas oculares da sua ressurreição. Então, ele apareceu para os discípulos, fala o número de pessoas aí que viu a sua ressurreição, que presenciou, então,
que ele ressuscitou dos mortos e apareceu também a vários discípulos. Lucas 24, 50 a 51. O que ele fez após a sua ressurreição? Quem pode ler? Lucas 24, 50 e 51. E levou-os fora até Betânia, e levando as mãos os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. Muito bem, então Jesus, após sua ressurreição, ele abençoou os discípulos e foi elevado aos céus. Testemunhas oculares, então, da ascensão de Cristo após a sua morte e ressurreição. Marcos 16, 19, Atos 2, 33. Atos 2, 33, quem pode ler? De sorte que, exaltando pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouves. Muito bem, então sentou-se à destra de Deus, derramou o Espírito Santo. Estou ali no início da igreja, em Atos capítulo 2, então nós vemos a descida do Espírito Santo. Jesus fez tudo isso após sua ressurreição. E uma promessa, Mateus 24, 30 e 31, quem pode ler? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais juntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Promessa de Deus, ele voltará. Então, Deus. Agora, se ele falou que vai voltar, desafio aí para a classe. Não precisa ser hoje, mas pode ser para a próxima aula. Quero uma data. Quando Jesus vai voltar? E aí? Vão responder agora ou prefere responder nas próximas aulas? Nem agora, nem na próxima. Tem que ser. Jesus sabe. Tem que ser com certeza. Tem que ser uma data e bater o martelo aí, essa data aí. Se a gente tiver essa data, todo mundo vai começar a correr. Nem Jesus sabe, né, irmão? Quem pode ler Mateus 24, 36 aí? Eu vou ler aqui. Pode ler. Porém, naquele dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então, vocês viram qual a importância de nós estudarmos sobre Jesus? Porque quantas pessoas já se dizem aí, Jesus aí, um Cristo aí, e marcou até data para a vinda desse Cristo. Sendo que a Bíblia é muito enfática, nem os anjos, ninguém sabe ali a data exata, a Bíblia só fala que é como um piscar de olhos. Pode ser hoje, pode ser daqui a um instante, ninguém sabe. Ele só fala para nós estarmos preparados e vigiar. E a única certeza que nós temos é esse, que Jesus vai voltar. A data, a Bíblia não... Pois não, pastor? Uma certa vez, né, eu era adolescente na igreja, nós estávamos fazendo uma peça de teatro. E nessa peça, então, estava ali no céu, né, representado por dois jovens, Deus Pai e Jesus. E eles com aquelas becas brancas, né, do batismo. E aí o pai envia o filho até a terra. Então, enquanto o filho é enviado, o pai fica lá em cima, né, com os braços abertos, mostrando que ele está enviando o filho, que ele está abençoando o filho. Só que, curiosamente, a gente cometeu um erro ali, porque o que estava fazendo o papel de Deus Pai esqueceu de tirar o relógio do pulso.
Então ficava ali com os braços abertos e tal, e aquele relógio ali aparecendo no braço do personagem que representava Deus Pai, né? E aí depois que terminou a peça, começou aquela brincadeira, o pessoal, pô, mas que coisa, meu, vocês fazendo a peça lá, esquece de tirar, né? Esquecer de tirar o relógio, rapaz. Aí nós citamos esse versículo, né? Porque só o Pai sabe a hora, né? Então tá aprovado. Saímos bem, né, João? Saíram bem, né? Vê que o relógio fazia parte da peça, né? Fazia, vai. Agora, como nós devemos nos preparar para a volta de Cristo? Aí sim, aí nós podemos aí ter essa convicção, porque a Bíblia também nos fala, né? Mateus 24, 42, quem pode ler? Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, vigiar, né? Quando nós falamos vigiar, é ter realmente uma vida, então, que nem eu costumo sempre enfatizar, né? Que a salvação, você tem, ela é instantânea. Você creu, você é salvo. Então, não existe condição para você ter a salvação. É só crer. Não, mas eu preciso fazer isso, fazer aquilo para dar o crivo ali da minha salvação. Não, não é isso. Você creu em Cristo Jesus, você é salvo. Então, não é você precisa ser batizado para ser salvo. Vamos falar depois outra aula sobre isso daí, mas não existe condição. A condição é você crer. Então, não existe, você precisa fazer algo mais para dar o crivo da salvação. Você creu em Cristo Jesus, você é salvo. Mas existe um processo de santificação, e a Bíblia também é clara. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então, nós somos salvos e nós estamos num processo de santificação. E eu costumo ilustrar a santificação como um viajante. Então, você sai, você vai fazer uma viagem, e você leva consigo a sua mala, usar ali naquela viagem. E a sua vida também, você quando é salvo, você vem com uma mala, cheio de coisas mundanas. Só que a tendência da santificação é que aos poucos você vai limpando, você vai esvaziando tirando de dentro daquela mala ali algo que não faz parte mais da sua natureza. Então você é uma nova criatura. Então as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E eu costumo falar isso também, que quando eu fiz uma decisão lá de Cristo, e eu usava cabelos compridos, né, cheio de rabo de cavalo, muitas correntes no pescoço, e eu cheguei dessa forma na igreja. E na minha primeira semana, eu fiz uma decisão lá de Cristo num domingo, e durante a semana, seria uma semana que a gente fazia lá, a semana de oração, que era a semana que antecedia a ceia. Então, a gente fazia a semana de oração. E eu chegava do serviço e ia direto para a igreja, com aquele amor lá primeiro, lá pulsando, né? Então, estava super animado ali com essa nova vida, com essa transformação que eu sentia que Cristo estava fazendo, e eu vinha do jeito que eu estava. Então, aquilo dali, eu entrava na igreja, orava ali, participava de todos os eventos da igreja, só que um dia eu cheguei, num culto de domingo, eu cheguei na igreja, eu entrei, e parece que foi Deus ali mostrando lá que eu passei, tinha um monte de banco vazio atrás, só que eu passei todo o corredor da igreja e fui sentar no banco da frente. E ao fazer esse percurso lá até o banco da frente, eu olhei para os dois lados. Depois, lá na frente, eu me olhei. É como se eu estivesse olhando no espelho. Falei, puxa, eu não estou vendo ninguém com esse monte de corrente aqui no braço, no pescoço, né? Correntinho no braço, né? Então, me achei estranho. Aí, depois daquele dia em diante, eu já tirei tudo aquilo dali, até o rabo de cavalo, eu já tirei. Falei, não, esse negócio aqui não combina mais com essa nova vida. Então, são coisas que você vai, ao longo
desse processo de santificação, são coisas que você tem que ir deixando para trás. Então, não condiz mais com a sua nova natureza. A Bíblia fala que se você roubava, não roube mais. Se você mentia, não mente mais. Então, são coisas que no processo de santificação, ao contrário da salvação que é instantânea, o processo de santificação, você tem que ir deixando aquilo que não faz mais parte, então, da sua nova vida. Então, você é uma nova criatura. Você é o bom perfume de Cristo. Então, onde você chegar, você tem que fazer a diferença. Então, eu costumo dizer, se o crente não faz diferença nesse mundo, que diferença faz? Então, você tem que ser o bom perfume aí de Cristo, aonde quer que você chegue. Então, é isso aí, gente. Foi... isso aí foi uma mensagem aí que eu gostaria, que eu quis passar, então, para os irmãos aí, a importância de nós conhecermos e termos, além de conhecer, temos, então, uma intimidade, então, um senso de pertencimento, então, a essa família de Deus, e conhecer mais de perto, então, esse Salvador e Senhor de nossas vidas, Cristo Jesus. Amém?